Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão número 18 da prova de conhecimentos específicos. A questão diz assim: um termômetro de mercúrio está graduado na escala graus Celsius e numa escala hipotética, denominada Rio Pretense. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde a 40 graus RP. Letra A. Sabendo que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde à variação de temperatura de 1,5 graus Rio Pretense, calcule a indicação equivalente a 100 graus Celsius na escala Rio Pretense. Então, a gente sabe que pelo que o problema falou aqui, ó, a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,5 grau Rio Pretense. Então, olha só, se eu tenho a variação, né, na escala graus Celsius de 1 grau e esse cara corresponde a 1,5 grau RP, a gente pode dizer que 100 graus Celsius corresponde a 150 graus Rio Pretense, certo? Aí, a gente pode pensar assim, quando a gente compara escalas, a gente faz aquela comparação dos termômetros, onde esse cara aqui é o grau Celsius e esse aqui é o RP. A gente sabe que aqui é a fusão, né? E aqui é a ebulição. Aí, o que vai acontecer? Na escala Celsius é 0 e 100, mas o problema falou que a 20 graus Celsius corresponde a 40 graus RP. Então, eu posso dizer que quando aqui é 20, aqui é 40 graus. Beleza? Bom, vamos pensar agora o seguinte. Para a gente fazer a construção da fórmula, né, de conversão entre essas duas escalas, a gente usa aquele assim, ó, pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Aqui eu vou chamar de F de fusão e lá em cima é de ebulição, beleza? Então vai ficar assim, ó, 20 menos 0, 100 menos 0. Vai ser igual a 40 menos F é menos F, certo? E se é menos F aqui, você tem que lembrar que vai ser exatamente a variação que a gente tem aqui. Essa variação é uma variação de 150 graus Celsius. Então, eu posso escrever assim, ó, 20 sobre 100 é igual a 40 menos F sobre 150. Eu posso tirar esse zero daqui com o zero daqui, esse zero daqui com esse zero aqui. Então, vai ficar 2 é igual a 40 menos F sobre 15. Então, a gente pode escrever que 30, né? 15 vezes 2 dá 30, é igual a 40 menos F. Então, F vai ser igual a 40 menos 30. F vai ser igual a 10 graus Rio Pretense. Então, o que eu sei? Que se na fusão é 10 graus Celsius, né, a gente pode dizer que se aqui é 10 graus Rio Pretense, a temperatura de ebulição vai ser o quê? 10 mais 150. Então, aqui vai ser 160 graus. Então, na letra A, ele está pedindo qual é a equivalente a 100 graus Celsius. Então, a gente pode dizer que 100 graus Celsius equivale a 160 graus Rio Pretense. Beleza? Agora, vamos para a letra B. Considere que haja 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é de 0 graus Celsius.
que a área de seção transversal do capilar do termômetro seja de 1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados e que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio seja 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Calcule a variação de volume do mercúrio em centímetros cúbicos entre 0 e 20 graus Celsius. E calcule a distância em centímetros, ou seja, a altura, entre 0 e 20 graus Celsius nesse termômetro. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, ΔV é igual a V0 gama delta T. Essa aqui é a minha relação para dilatação volumétrica. Então, eu posso dizer que ΔV vai ser igual. O volume inicial, ele disse que é de 1 centímetro cúbico de mercúrio. Então, 1 centímetro cúbico. Ele disse aqui, ó, que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes a variação de temperatura, que vai ser o quê? 20 menos 0. Então, eu sei que a variação de volume vai ser 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes 20. Então, a variação de volume vai ser 3,6 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos. Agora, vamos para a segunda parte. Ele quer saber qual foi a altura que a coluna de mercúrio subiu dentro desse capilar. Como ele deu volume, a gente sabe o seguinte, que para calcular o volume de um corpo, você pega a área da base e multiplica pela altura. A gente sabe que essa variação do volume a gente acabou de calcular. É 3,6 vezes 10 a menos 3. A área da base, ele deu, ó, né? Que está aqui 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes a altura que a coluna de mercúrio variou dentro do capilar. A gente pode simplificar o 10 a menos 3 com 10 a menos 3, e aí a altura vai ser 3,6 divididos por 1,2. E isso aí vai me dar 3 centímetros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.